Alta Performance, estamos aqui com um programa hoje inédito, vai ser muito precioso, eu tenho certeza. Tem um convidado aqui muito especial, faz algum tempo já, né, que eu fico aí namorando ele para ele fazer o programa e agora deu certo, né? Ele passou por uma recuperação e agora ele está aqui. Já esteve aqui na TV Cidade, mas ele sempre, né, de muito coração gigante que ele tem, ele sempre retorna. Hoje, Emílio Finger aqui com a gente. Olá, Emílio, tudo bem? Olá, Cíntia, muito obrigado pelo convite, é um grande prazer, tenho certeza que vamos fazer um programa para aquecer e alegrar os corações que estão nos assistindo. Então, eu hoje aqui falando em alta performance, aqui já estávamos aqui conversando um pouquinho antes de começar, e aí a gente começa aquela fofoquinha gostosa, né? Já descobri aí que eu conheço até alguns irmãos do Emílio. É verdade. E nossa, eu fico muito feliz, né? Esse pessoal todo de coração gigante. E hoje aqui eu trago uma situação que a gente está ouvindo falar bastante nos últimos tempos, Emílio, sobre saúde mental. E nós, dentro da alta performance, sabemos que nós somos um todo, né? Não temos como nos dividir em partezinhas. E tu é um grande exemplo de alta performance, tu tem aí uma gestão do coração para nos trazer, tu tem uma superação de limites. E eu quero te perguntar, como é que tu está vendo a saúde mental, esse grande afastamento, né, nas empresas, a saúde mental, tu que também está aí como na área de vendas, né, diretor de vendas, como tu vê essa situação? Olha só, Cíntia, há poucos anos atrás não se ouvia dizer o fulano burnoutou. Hoje é muito comum a gente contratar empresas, nas empresas principalmente que eu dou consultoria, tanto no conselho quanto na operação, nós temos uma dificuldade muito grande porque as pessoas não estão aguentando o ritmo e acabam burnoutando. O que é o burnoutar, né? É a pessoa surtar em cima da operação que ele fez por anos. Uhum. Né? As pessoas hoje estão muito voltadas ao capital do resultado. E está tudo certo, a empresa é o capital do resultado. A grande sacada é que as pessoas não estão entendendo que no sábado, no domingo, depois das 18 horas, este resultado não pode ser mais adquirido, nem tampouco suportado e nem tampouco atingido. Naquele momento é um momento que você tem que dar para você e para a tua família. Se as pessoas não compreenderem que o material humano ele também desgasta, as pessoas vão continuar com problemas de saúde mental. A saúde mental ela só pode ser controlada de duas formas. Temporariamente, por medicação, a partir do momento que você adoece, e depois da mudança de atitude. Se você não compreender isso, você vai voltar a tomar remédio logo, logo. E você vai ficar cada vez pior no processo de burnoutar, ou de se deprimir, ou simplesmente se desgastar. As pessoas e as empresas hoje estão investindo fortunas para melhorar a qualidade de vida do empregado, do colaborador, do diretor, do funcionário, do sócio, para que ele produza mais no determinado tempo de operação. Só se consegue isso se nós entendermos que o tempo que nós não estamos na empresa deverá ser usado para o nosso bem-estar mental. Aonde e como? Com a família, com os amigos e com os seus hobbies pessoais. Nós também temos que entender que grande parte daquilo que nós não conseguimos administrar no dia a dia, nós jogamos em algum lugar, ou na bebida ou na comida. Exatamente. E você sabe melhor do que eu isso, né? Então nós temos que cuidar para que a gente não supra a necessidade daquilo que nós não conseguimos administrar na comida ou na bebida. Vai ser doenças. Eu só coloquei comida e bebida porque eu não quero entrar nas questões de droga. Sim. Okay?
porque daí nós não teríamos espaço para um dia inteiro aqui ficar conversando sobre essas questões. Então, nós, antes de adoecermos, temos que entender que temos que mudar drasticamente a nossa forma de se pensar. O nosso mindset, ele não pode só mudar para os negócios, ele tem que mudar para a nossa vida pessoal também. Perfeito. E agora nós temos aí a NR1, está com prazo, né? Tem um prazo, vigora aí a partir de maio, e temos aí percebido que agora o pessoal realmente está correndo atrás para buscar essa integração desse serviço às empresas, né? É um equilíbrio que está sendo quase exigido das empresas. Cabe a elas a se adaptarem rapidamente e proporcionar lá na ponta esse benefício. Com certeza. Esse trabalho, muitas vezes as empresas, né, médio e grande empresas, já tem a CIPA, ou tem RH, já tem psicólogo, né? Sim. Mas agora se faz necessário realmente que esse trabalho venha realmente de fora, para que possa trazer um positivo maior, inclusive para esse pessoal que já faz parte do corporativo. Mesmo já aplicando algumas ferramentas, nós temos que mudar a visão, o ângulo de visão. O conceito vai mudar mesmo para essas ferramentas que já estão aplicadas. Ponto final. Isso é como do dia para a noite. Deverá ser aplicado e aplicado bem. Uhum. E tu, na frente aí, na área de vendas, quais são os benefícios que nós vamos encontrar aí, porque vem a NR1, vai ter aí um pessoal de repente mais tranquilo, mais relaxado, estando melhor na sua casa, vai estar melhor no seu trabalho. A produtividade, isso multiplica? Dentro do meu contexto, e eu hoje não sou mais diretor de área comercial, porque hoje quem toca a área comercial é o meu sócio, Alexandre Camargo, um excelente comercial. Nós praticamente não vamos ter uma grande dificuldade, porque nós já praticamente aplicamos. Não adianta você exigir aquilo que você não consegue entregar, dar de volta. Então, nós temos que entender que muitas vezes nós temos que achar algumas questões particulares de cada empresa. Elas não poderão ser aplicadas na linha horizontal. Elas deverão ser aplicadas de uma forma um pouco mais quebradiça, ela não poderá ser engessada. Eu vou te explicar de uma forma um pouco melhor. Hoje eu misturo, eu aplico um treinamento chamado competências, o poder das competências. As empresas, hoje, se você me dizer assim, tu começa a pedir para as pessoas o que é competência, eles vão descrever a competência, quase todas elas iguais. Sim. Hoje as empresas começam a entender que cada empresa tem as suas competências. Por exemplo, faz parte da competência de um profissional disciplina? Faz. Mas qual é o significado da palavra disciplina para a minha empresa, para a tua empresa, para aquele que trabalha no torno ou para o advogado? A palavra disciplina, ela faz parte das competências, porém tem formas de enxergar a palavra disciplina diferente de um médico, de um dentista, de um torneiro eletrônico. Tudo forma uma competência, mas a visão da competência é totalmente diferente. Vamos dar um exemplo prático no meu negócio. Até pouco tempo, disciplina para nós era chegar no horário. Mas não adianta me chegar no horário das 8 horas da manhã e não me entregar o resultado. Pode me chegar às 10 e me entregar o resultado no final da tarde. Claro. As competências, elas começam a ser trabalhadas muito mais em cima da característica de cada um e do negócio, e não mais como uma palavra simplificada e ampla. Então, os treinamentos de competências que eu dou hoje tira o peso genérico da palavra e traz para o contexto. Isto faz com que as pessoas se sintam melhores, mais livres e mais produtivas. Porque o conceito do negócio deles mudou. E as pessoas se sentindo mais produtivas, consequentemente, a autoestima... Mas a autoestima, ela tem que estar ligada ao primeiro momento em que você acordar.
você acorda e você faz uma escolha. É ali que tua autoestima começa a ser alimentada. Se você esperar o resultado para você ter uma autoestima, pode ser que no terceiro dia você se decepcione e você caia. As escolhas que a gente faz de manhã cedo pode manter a tua autoestima num patamar altíssimo. Por exemplo, nós temos que priorizar algumas coisas para a nossa autoestima estar alimentada. Uma delas é manter o foco no que se está fazendo. Disciplina, porque a disciplina tem a força de superar qualquer talento e com o tempo ela se torna o próprio talento. Persistência você escolhe no primeiro momento que você acordar, você tem ou você não tem. Porque o nosso mundo é muito mais de não do que sim. E a persistência que faz você ficar conectado mais aos teus sims do que os teus nãos. Caso contrário, você vai desistir no meio do caminho ou muito próximo de ter alcançado o resultado. Então, são as escolhas do primeiro momento ao que você acorda, que você toma banho, você toma o teu café, que faz com que o seu dia seja produtivo em cima da tua autoestima ou não. Porque se você sair de casa já imaginando que o teu dia não vai ser bom, ele dificilmente vai ser bom. Dificilmente você vai conseguir reverter essa curva. O Emílio tem que acordar de manhã e saber se ele quer conviver com as dores das pernas, levantar e conquistar o dia ou não. E eu não estou me colocando aqui no pedestal do coitado porque ele tem dor. Não, não é isso. Sim. Muitas pessoas têm problemas muito piores do que os meus, muito piores do que umas dorzinhas no joelho e no tornozelo. Essas pessoas têm que escolher como elas querem passar o dia. Essas pessoas são muito mais valentes do que o Emílio. Porque elas escolheram lá atrás a enfrentar o dia. Já tem outras que, por menor que seja o problema, elas vão transformar esse problema num verdadeiro rei de moinho, numa verdadeira tempestade. Essas vão ter dificuldades cada vez maiores com problemas menores. Então, a nossa saúde mental, ela não está no passar o dia, ela está no começo do dia. O passar o dia é determinado pelo aquilo que tu escolheu aqui no início do dia. As pessoas vão dormir com problemas e acordam com problemas. Eu não consigo entender isso. Sim. Porque eu não irei julgar, porque já passei por isso. Só que hoje eu não consigo entender mais, porque na noite não se resolve nada. Na noite só se aumenta o problema. Mas, Emílio, como é que eu faço para desligar? Treina a tua mente. Nós temos que treinar a nossa mente. Temos que treinar a nossa mente para sermos vencedores. Temos que treinar a nossa mente para termos paz em vez de razão. Muitas vezes teremos razão e mesmo assim teremos que dar um passo atrás. Porque é melhor você ter paz. Temos que treinar a nossa mente, a mente não mentir para a gente. Porque a mente mente para a gente todos os dias. Quando você quer achar um argumento para comer um bife grande, com bastante gordura, você vai achar. É a mente te ajudando a mentir para ti mesmo. Quando a mente te disser é difícil demais, não é tão difícil assim. E quando a mente te disser que é fácil demais, cuidado que ela está mentindo para você também. Então, nós temos que treinar a nossa mente a termos uma conexão com a cultura do verdadeiro e do possível. É verdadeiro ou não é o que a mente está querendo me dizer? É possível ou não é? Porque também tem coisas que serão impossíveis, pelo menos neste momento, e eu tenho que aceitar. Eu tenho que aceitar. A aceitação é que faz com que nós tenhamos uma mente mais livre. Não mais fácil, mas mais livre. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tentei andar de bicicleta aos 6 para 7 anos de idade, com 3 amigos me ensinando a andar de bicicleta. E eu nunca consegui andar de bicicleta. Esse episódio é muito bonito, divertido, conto na palestra, as pessoas riem, choram de emoção, estão nos meus livros também. E eu nunca consegui andar de bicicleta. Adianta eu brigar com isto internamente? Se eu brigar comigo internamente sobre isto, eu vou causar frustração, raiva, ódio.
aceita. Permite a aceitação do que você não consegue fazer. E permite a aceitação de que, se nós estudarmos, se nós nos aprimorarmos, nós vamos conseguir. Mas no meu caso, por questões físicas, não dá. E está tudo certo. Vou procurar fazer outras coisas. Por exemplo, atravessar um país a pé, fazendo o caminho de Santiago de Compostela, surfando, esquiando, pilotando os 5 carros mais potentes da Mercedes no Brasil, convidados pela Mercedes, esquiando no Vale Nevada, caminhando pelas principais e melhores e maiores cidades do mundo. Será que, se eu tivesse tornado aquele fato, aquele momento da bicicleta de frustração, será que eu teria feito todas as outras coisas? Será que eu teria conquistado as outras coisas? Porque quando nós vivemos na frustração, a nossa mente vive lá no passado. E nós não conseguimos transformar nada no passado. A única coisa que podemos fazer com o passado é aprender com ele. Só, mais nada. E aprender para poder transformar o nosso futuro em realidade. Porque se o futuro chegar, vai ser fruto daquilo que você escolheu hoje. Somente dessa forma nós conseguimos viver melhor o nosso presente, não tem como também. Não existe outra forma. Não existe outra. E eu ouço muito as pessoas dizendo, né, o não eu já tenho. Então, né, isso virou um chavão, né? Sim. E vamos em busca do sim. E é esse o pensamento ao acordar, né? Obrigada, sim, eu estou aqui, eu tenho um dia inteiro pela frente para me preparar, para progredir, para ir, né, para ir em busca dos meus sonhos. O meu dia começa pela gratidão do ontem. Com certeza. A gratidão abre horizontes para o teu novo sim, para o teu novo dia, para o teu novo momento. As pessoas pedem e não conseguem agradecer, não conseguem ter gratidão. E gratidão a gente consegue ter com uma pequena oração, que transforma a nossa alma, nosso coração mais quente, mais agradável, mais confortável, né? Então, a mente, ela se transforma não pelas conquistas, mas pela gratidão das conquistas. Tudo muda, né? Com Tudo a muda. gratidão, tudo muda. A gente transforma o nosso meio, a nossa família, o nosso lar, porque nós temos um coração ensinável. Uhum. Por mais teimoso, né, que ele seja, ele é um coração ensinável. É só nós treinar. Eu digo assim, engraçado, as pessoas vão para a academia, ficam 2 horas fazendo ginástica e não conseguem fazer uma oração ou pegar um livro para ler. Ou você transforma a tua forma de agir, ou você vai ficar com um corpo maravilhoso, mas só ele não vai te sustentar. É ali que as pessoas, na maioria das vezes, cultuam só o corpo e acabam entrando em depressão. Porque não é só corpo. Se fosse só corpo, era fácil. Com certeza. Era fácil. Não se mantém. Não se mantém. Não se sustenta. Não se sustenta. Não se sustenta. Eu estou há 20, vai fazer 21 anos agora, né? Nesse contato com atletas e com alta performance. E é realmente o que eu trago sempre. Somente o corpo, o físico, ele não vai te sustentar. Tu tem que buscar o equilíbrio. Sim. Né? Então, assim, te preparar, assim, com uma oração, ter um tempo, tirar um tempo com Deus, né? Cada um tem a sua fé, né? E depende de qual seja a tua fé. Pelo amor de Deus, eu não estou falando aqui de religião, eu estou falando de comportamento da mente. Com certeza. Quando eu fui para Santiago de Compostela, eu me preparei por mais de 4 meses com exercícios físicos para superar a carga física. E no 3º dia eu vi que o que estava me deixando preocupado não eram as pernas, eram a minha mente. Porque toda vez eu pedia, o que eu estou fazendo aqui? Eu ainda não havia encontrado o propósito do porquê eu estava lá. É a partir do momento em que eu comecei a rezar pelo caminho de Santiago de Compostela e rezar as minhas preces, é que eu achei o meu propósito. É aquele momento de intimidade, né, na oração. Que eu achei o meu propósito. Quando eu percebi que o caminho era meu e não meu e da Leide,
O da Leide era o da Leide, o meu era meu, que era a pessoa que estava comigo. E ela me dizia, tu tem que fazer o teu caminho. E eu não entendia o que ela queria dizer até o quarto ou quinto dia, quando eu dizia, claro que eu tenho que fazer o meu caminho. Sou eu. Né? Então, as pessoas dizem assim, foi fazer o caminho, voltou mudado. A gente não muda, Cíntia. A gente amadurece e a gente evolui. E a gente amadurece se a gente quer aprender. Porque aprender é a própria vontade de mudar, de fazer o novo e de enfrentar os nossos obstáculos. É assim que a gente aprende. Admitindo que nós somos seres humanos e que nós vamos errar. E o erro faz parte do nosso aprendizado. O erro ele não foi feito para julgamento. O julgamento é coisa do homem. O erro foi feito para nos ensinar um caminho melhor. Só que nós temos medo de errar por causa do julgamento. E vocês, a maioria de vocês, ou a minoria, ou quem está nos assistindo, pode ter certeza que vai chegar num momento da vida, e quem traz isso é o amadurecimento ou a idade, vocês vão perceber que o julgamento não nos interessa depois de um certo tempo. E muitas pessoas que nós falamos no dia a dia pergunta como é que tu tá hoje, né? Hoje eu tô no deserto, né? A gente ouve muito falar isso. Aquela pessoa está sempre no deserto e não consegue ver que esse deserto vai fazer parte de uma pessoa melhor que ela vai se tornar. E essa melancolia, né? Tanto é que passaram 40 anos no deserto murmurando, né? Então, isso, perfeitamente. A intenção de tu conseguir ver o teu deserto como um lugar de passagem. E essa trajetória que tu fez aí em Santiago de Compostela, quando eu penso nela, eu vejo muito isso, né? Que deve ser o passo a passo e a cada momento, tu apreciando o trajeto, deve ser incrível. Olha só, o trajeto de Santiago de Compostela pode ser comparado à nossa vida. Tu começa os primeiros dias, não entende muito bem, tu vai tendo um propósito, vai amadurecendo, e quando chega no fim, tu diz assim, o que eu fiz no caminho? Você tem lembranças. Você começa a caminhar com passos longos, depois você vai diminuindo, você vai aprendendo a caminhar, você vai entendendo os teus pensamentos, e você vai compreendendo o propósito daquilo tudo. Você vai compreendendo o propósito da vida no passar dos anos. E se nós não tivermos a capacidade de enxergar que nós estamos aqui só de passagem e a gente não sabe quando vai ser essa passagem, nós vamos ficar presos a pequenas coisas que vão tirar de nós grande parte da nossa vida. Realizar sonhos, né? Sonhos e desejos. Quando eu vou realizar os meus sonhos? A gente sempre tem, que para quem assistiu já minha palestra Gestão do Coração, tem o vídeo no final, que o resumo dele é por que esperar? Tem que ser hoje. Hoje começa a realizar os teus sonhos, os teus desejos. É hoje que tu tem que abraçar o teu filho, é hoje que tu tem que dizer eu te amo para alguém. É hoje que você tem que se abraçar. É hoje que você tem que se aceitar. É hoje que tudo pode se transformar. Não é amanhã. Porque o amanhã já se transformou. Ele não volta mais. Ele não nos dá, ele não nos permite mudar nada lá. Ele nos permite mudar aqui. A partir de hoje, ele nos permite mudar. Se nós pegarmos essa tua fala, né? Nós podemos, assim, a partir de agora, né? Quem está assistindo pode ser tocado e pode pensar, meu Deus, o quanto eu já deixei de fazer por ou pensar em deixar para amanhã, para o depois, ou por eu ter ficado lá no tempo que já passou e que também não me permite mais nada. O que se colhe amanhã? O Dalai Lama tem uma frase que diz assim, se você plantar tomates, você vai colher tomates. Se você plantar tomates, você vai colher tomates. Não adianta você plantar tomates e colher
querer colher cebolas. Plante flores, você vai colher flores. Plantou espinhos, você vai colher espinhos. E esse plantio, ele tem um tempo de ele tem um tempo de brotar, de dar o fruto. Ele não acontece do dia para a noite. As pessoas têm sonhos e desejos, mas acham que eles vão acontecer do dia para a noite e não vão. Eles demandam de tempo e de dedicação. Os nossos sonhos e os nossos desejos não acontecem do dia para a noite. E nós temos que respeitar esse tempo. E termos coragem de ter paciência. Porque as nossas escolhas vão demandar de paciência, de muita dedicação. Nós não podemos querer que os nossos sonhos e desejos se realizem como um passe de mágica. Não vão se realizar. É esse passe de mágica que a gente procura muitas vezes, que acaba afetando tão drasticamente a nossa saúde mental. A nossa saúde mental. Querer realizar no tempo que é o nosso tempo e não é o tempo natural de cada coisa. Perfeito. Este equilíbrio é que pode transformar a nossa vida, a nossa forma de viver, a nossa forma de enxergar. A velocidade, ela não é só tempo. Ela não é só tempo. A velocidade, ela está atrelada naquilo que você determina ao tempo. O quanto eu me entrego para este sonho e este desejo. Demorou muito, sim, mas eu não me dediquei a ele. Nossa, foi muito rápido, porque eu me dediquei a ele. E não a importância de degustar, né? Isso. Esse preparo. Olha, tem uma frase que é linda, eu uso na minha palestra, que para mim é uma das frases, eu sempre digo, quem levar esta frase para casa, leva a minha palestra no coração. Não existe um caminho para a felicidade. A felicidade é o caminho. Quando eu cheguei em Santiago de Compostela, depois de 30 dias caminhando, eu disse, não podia ter chegado ao fim. Porque eu degustei cada passo, mesmo nas maiores dificuldades. Ali está toda a essência daquilo que podemos e devemos viver. Se nós não sentirmos isso, a chegada pode ser frustrante. Que lindo, né? Essa frase é muito linda, é uma conexão, né? E olha só, falando em conexão, agora nós já estamos aí com quase o nosso 27, 28 minutos. Olha só, né? Meu Deus, Emílio, como tu fala. Não, olha, poderíamos ficar aqui, né? Eu poderia ficar aqui o dia todo. E olha só, falando em conexão, eu tenho aqui escrito Hub. Hub, conexão. É conexão. Então, eu sempre digo que no trabalho de alta performance, seja para o emagrecimento ou para a tua melhoria no teu dia a dia, a conexão com a tua essência, né, é fundamental. Com certeza. É o todo. E eu já quero te agradecer muito pelo teu tempo, por ter vindo até aqui outra vez, e eu tenho certeza que vai ter muitas outras ainda. E eu já quero te deixar aqui, Emílio. Muito obrigado. Aqui é uma lembrancinha. Ai, muito é o Alta Performance indo para casa contigo. Muito obrigado. Vai ter bom uso, pode ter certeza. Com essas xícaras gigantes. Maravilhosa. Eu estava tomando água aqui, achei maravilhosa. Por fim, meus amigos, tenham gratidão pela vida. Ela é única e ela é nossa. E se tem alguém que pode fazer as escolhas, somos nós. Nós somos livres para fazermos as nossas escolhas. Mas você não pode esquecer de uma coisa. Provavelmente você vai ser prisioneiro das consequências das tuas escolhas. Sejam elas boas, sejam elas ruins. Então, boas escolhas para vocês. Gratidão por esses 30 minutos. O Emílio termina aqui com uma fala belíssima e eu quero te dizer, terminando aqui com uma frase também,
que a alta performance, como o Emílio falou, começa pela manhã. Então, em vez de tu pensar, hoje eu estou feliz, vamos mudar a frase. Vamos dar aquele grito pela manhã, aquele grito de eu sou feliz. Gente, alta performance, se tu gosta de bons conteúdos, é o TV Cidade, é o canal 14 da NET. Um grande beijo, muito obrigada.